A Absolar apresenta Deixe a Solar Crescer. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de podcasts que traz para você notícias sobre a energia solar no Brasil. Um assunto importante para o seu bolso, para a sua vida e para o planeta. Aliás, essa tríade, nossa vida e nossa saúde, a saúde do planeta e do nosso bolso, anda muito em pauta ultimamente por conta das preocupações a respeito do Covid-19, né? Certamente você já parou para pensar como será o mundo pós-pandemia. A gente deve viver de forma mais resiliente e, tomara, mais responsáveis e cientes do impacto e das consequências das nossas ações. E os negócios mais preparados para enfrentar eventuais crises depois desse período tão turbulento. E a energia solar pode contribuir muito nesse novo cenário. Um estudo publicado pela Agência Internacional de Energia Renovável mostra que, além de ajudar na recuperação da economia, as renováveis auxiliam na criação de cidades mais sustentáveis e preparadas para o presente e o futuro. Para se ter uma ideia, o estudo aponta que os investimentos em fontes renováveis de energia possibilitarão um aumento no PIB global de aproximadamente 98 trilhões de dólares e a criação de mais de 78 milhões de empregos. E vamos precisar deles. Ou seja, além de fazer bem para o planeta, as fontes renováveis poderão ajudar na aceleração do crescimento da economia e na criação de empregos. Se a gente pensar no Brasil e nas características desse país, dá para ter uma ideia do papel importantíssimo que a gente pode ter nesse processo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Guilherme Susteras, que é o coordenador do grupo técnico da Absolar. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, Nélia, é um prazer estar aqui com vocês. Também estão aqui Bárbara Rubim, advogada, vice-presidente da Absolar e especialista em energia elétrica. Olá, Babi. Olá, Nelly. Olá para os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui. Também Camila Ramos, que é vice-presidente de financiamento da Absolar e diretora-geral da CELA, Clean Energy Latin America, assessoria financeira e estratégica no setor de energias renováveis. Seja bem-vinda, Camila. Oi, Nelly. Obrigada. É um prazer participar dessa discussão nesse tema tão importante. E, para finalizar, está aqui o Clemente Gauer, que é formado em comunicação e atua na promoção de soluções disruptivas e sustentáveis. Seja bem-vindo, Clemente, ao nosso grupo. Oi, Nelly, tudo bem? É um prazer estar com vocês hoje. Bom, vamos começar perguntando para Babi. A gente começou falando um pouquinho sobre a pandemia, né, Babi? E o enfrentamento do Covid-19 que o Brasil vive hoje, na verdade, começou lá atrás, principalmente na Ásia e na Europa, meio que no final do ano passado. E nesses dois continentes, a gente tem aí alguns meses já de tsunami, né, em todas as áreas desses lugares. E são dois continentes que, por acaso, têm uma presença forte de energia solar. Como é que está a situação nesse mercado lá fora? Já tem um sinal um pouco melhor, mais verde para a recuperação dessa energia limpa e renovável? Bem, Nelly, acho que a primeira coisa que é importante a gente dizer é que, sem dúvida alguma, a indústria solar fotovoltaica foi afetada no mundo inteiro. Uma pesquisa da Global Solar Council, que seria, de forma bem simplificada, uma associação global da energia solar, em mais de 60 países, mostrou que a indústria foi impactada, seja na parte de venda, de compra de equipamentos, transporte e operação dessas usinas. Então, o setor, de fato, sofreu bastante com o Covid. Mas, como você mencionou, né, nos lugares em que a pandemia já está ficando para trás, e aí a gente já começa a olhar para frente de uma forma mais direta, o sinal de recuperação já tem, sim, se mostrado, já tem vindo com mais força. Eu quero destacar a China. O governo chinês tem apostado muito, quando a gente fala num pacote de recuperação econômica, nas obras de infraestrutura, e aí o setor elétrico para eles é extremamente importante também para garantir aí o abastecimento para a continuidade do crescimento do país. E esses investimentos que estão sendo feitos pelo governo chinês fizeram com que o setor de fotovoltaica lá já tenha uma projeção de que no segundo quadrimestre de 2020, ou seja, daqui a pouco, a gente já vai conseguir ver a China voltando, quando o assunto é energia solar fotovoltaica, aos mesmos patamares que estava de crescimento antes do coronavírus, antes da pandemia atacar. Então, uma recuperação muito rápida também, que acho que serve de exemplo para inspirar outros países na tomada de medidas, na inclusão de renováveis nesse pacote de medidas, que é uma coisa muito importante. Aí só vou finalizar minha fala aqui com um dado que acho que é muito marcante. Assim, o G20 adotou uma medida, né, um pacote de recuperação econômica já estimado em 7,3 trilhões de dólares, e somente 4% das medidas desse pacote tem a ver com medidas que a gente chama de medidas verdes, que apoiam aí as energias renováveis ou algum outro tipo de infraestrutura verde. E sem dúvida alguma, né, grande parte dessas medidas estão na Europa, que também é aí
um continente em que a indústria solar deve se recuperar mais rapidamente por causa do apoio que está recebendo do governo. E complementando a Babi, né, eu acho que um exemplo interessante é da Alemanha, que a Angela Merkel recentemente comentou que programas de estímulo econômico devem manter um olhar atento à proteção do clima, inclusive com foco a tecnologias modernas como as energias renováveis. E ela disse, o reinício das economias pós-pandemia pode levar a um mundo mais saudável e resiliente para todos, e isso inclui as tecnologias renováveis. Então, isso é uma grande oportunidade. Eu acho que não resta dúvida, nesse momento de Covid, o impacto que a gente veio causando ao planeta até então, né? Então, a gente observa durante essas semanas de quarentena que a qualidade do ar, de repente, em São Paulo se tornou excelente, como na praia. Então, os particulados realmente perigosos, o que a gente chama de MP2.5, que é particulado muito fino, que causa doenças respiratórias sérias, praticamente foram a nível zero em São Paulo. A gente ficou sempre em níveis excelentes. E a gente observa agora a China, uma coisa muito interessante, que eles estão usando desse momento para realmente repensar o futuro deles. Então, somente agora, durante essa pandemia, eles, por exemplo, colocaram disponível para financiamento de carros elétricos um volume praticamente de 2 bilhões de reais para os próximos 2 anos. A gente está falando de 2 bilhões de reais em incentivos para que os chineses, em vez de comprar veículos a combustão, que agora estão sendo taxados e super taxados, para que eles tenham linhas de crédito e também descontos em veículos elétricos, que ainda custam um pouco mais caro do que veículos a combustão. Então, isso é uma grande sinalização de que esses países, assim como a Europa, o exemplo que a Camila trouxe da Alemanha, vão garantir a esses países um protagonismo e uma competitividade tremenda, porque eles estão investindo em energias que são renováveis e têm custo hoje bastante menor do que toda a cadeia produtiva dos combustíveis fósseis também. Então isso eu acho que vai garantir um salto para eles econômico sem precedentes investindo nesse tipo de tecnologia. Né? Só para complementar, que eu acho que um ponto que combina muito bem com isso que você colocou, Clemente, acho que muitas vezes a gente ouve também, existe até uma pecha, né, de que ficar falando de uma recuperação verde é coisa ou do setor ou coisa de ativista ambiental. Mas foi publicada no começo de maio uma pesquisa pela Universidade de Oxford, é uma pesquisa feita assinada aí por vários economistas, tem gente de Oxford, tem gente de Cambridge, pessoal da Columbia University, e eles basicamente fizeram uma pesquisa com 230 economistas do mundo inteiro, desde acadêmicos até ministros da economia de vários países, e pediram para eles elencar uma série de medidas que realmente ajudaria o crescimento do país em termos de emprego, PIB, etc., nesse cenário de recuperação. E as top 15 medidas mais elencadas pelos entrevistados foram medidas que de fato têm a ver aí com uma recuperação mais sustentável, com uma recuperação mais verde. Então isso começa a virar um consenso para além do próprio nicho de setor que trabalha diretamente com isso, né? Só falta de fato a gente ter uma repercussão maior e uma efetividade para que essas pesquisas se convertam em medidas. Susteras, a gente ouviu aí um pouquinho do cenário no exterior, né, de países que já estão aí repensando a retomada. Como é que está aqui no Brasil? Ainda a gente está mergulhado nessa crise? Já dá para traçar alguns movimentos de retomada, de recuperação? Olha, Nelly, primeiro é importante lembrar que o Brasil é um país continental, né? A realidade do ouvinte em São Paulo é muito diferente da realidade do ouvinte em Manaus, por exemplo, em Fortaleza e em Porto Alegre. Então, é difícil dizer o Brasil como um ente fechado, mas o que dá para dizer é o seguinte: assim como as diferentes cidades, os diferentes estados foram entrando aos poucos, sentindo aos poucos a entrada da Covid e da crise econômica que veio junto com ela, elas aos poucos vão sair juntos. O que eu posso dizer é que ainda é cedo para a gente ter certeza de que estamos 100% recuperados. Vai ser um caminho longo. O que dá para dizer com certeza é que a situação estrutural do mercado ela é uma situação bastante robusta, no sentido de que assim que a gente sentir que o mercado volta a se recuperar, rapidamente a indústria consegue responder, seja através dos integradores que aproveitaram esse tempo para se aprimorarem, melhorar seus processos, treinar suas equipes, desenvolver novas ferramentas, novos métodos de trabalho, e a percepção das pessoas que ficaram em casa e tiveram tempo para refletir sobre o que elas querem sobre o futuro. Então a gente consegue perceber nas conversas informais que as pessoas querem saber mais sobre energia limpa, querem saber mais sobre energia renovável. Elas tiveram mais tempo para olhar as coisas da casa, elas começaram a perceber, começaram a receber a conta de luz e começaram a ler a conta de luz e começaram a se questionar o que elas estão pagando, que serviço elas estão recebendo em troca daquele pagamento. Então, tudo isso para dizer que uma nova percepção geral das pessoas está surgindo. Como
isso vai se traduzir em recuperação econômica e investimento é uma coisa que só o tempo vai dizer, e seguramente não vai ser do dia para a noite. E a gente vai sentir aos poucos isso acontecer no Brasil, como já tem acontecido lá fora. E a gente vive em ciclos, né? Em 2008, na última grande crise econômica que a gente teve, a grande saída da crise econômica teve a ver com os Green Jobs que o presidente Obama nos Estados Unidos organizou, muito com a energia eólica. E agora, em 2020, a gente tem a chance de reviver esse novo Green Deal, quem sabe liderado pela energia solar, lá fora e também no Brasil. Alguém quer complementar, falar um pouquinho sobre geração de empregos? Porque a gente está falando aqui de uma recuperação que vai depender de uma recuperação do nível de emprego, de geração de investimento também. Como é que a gente pode pensar na recuperação a partir disso, com a ajuda, claro, da Solar, que tem aí todo a gente falou no começo, um potencial de geração de emprego e de atração de investimento também? A gente sabe, os próprios institutos globais que estudam energias renováveis ou energia como um todo, identificou que a energia solar é a fonte de energia que mais gera emprego. Então, esse momento de recuperação da economia, e a gente sabe que a economia é um ciclo que se autoalimenta, à medida que você tem investimento, você gera emprego, novos empregos geram mais demanda, que geram novos investimentos, e isso vira um círculo virtuoso. Então, apostar na energia solar como uma das ferramentas, uma das alavancas para o Brasil começar a crescer, começar a desenvolver esse plano de recuperação econômica é importantíssimo, porque é a fonte que é limpa, que gera emprego e é esse emprego descentralizado, então a gente vai ajudar ali nos quinhões do Brasil a criar esse emprego, aumentar a economia local, e aí o serviço local gera nova necessidade de investimento, esses novos investimentos geram novos empregos, e assim a gente consegue ajudar, através da energia solar como um ponto de partida, a criar esse plano de recuperação de médio e longo prazo para o Brasil. E Clemente, tem uma questão, você que é um especialista em soluções disruptivas e sustentáveis, que certamente tem a ver com uma mudança de pensamento aí, na questão de inovação, né? De que uma retomada talvez precise de novas formas de pensar e de novas medidas, já que talvez o que a gente pode chamar de antigas já não sirvam tão mais nesse novo mundo, né? Nesse novo normal, como está sendo chamado, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente observa hoje. Eu vejo investimento em energia renovável, principalmente na solar, uma questão de vantagem competitiva. Então, quando foi mais ou menos 2010, eu fiz uma espécie de prova de conceito de energia solar injetando na rede, tá? Alguém fala, peraí, mas em 2010 não tinha as regras ainda, mas eu já fazia isso em 2010. E o que eu observei é que quando chegou mais ou menos 2012, eu tinha pago já metade do meu investimento, ainda em 2010, quando a tecnologia era bem cara. Isso me fez, então, perceber rapidamente, em 2012, que não existia investimento financeiro melhor do que energia solar. Porque, assim, a gente parte do pressuposto que o sol vai nascer todo dia. Então, sabendo que a gente tem essa energia gratuita passando todo dia nas nossas cabeças, então eu fiz um investimento realmente pesado naquele momento, eu considerei isso pesado, em torno de R$15 mil. Então, passei a usar única e exclusivamente energia solar. E agora, a gente observa, 7 anos depois, que eu não só paguei todo esse investimento, mas como agora eu ganho dinheiro com isso. Eu tenho uma sobra de energia hoje que é usada por um carro elétrico e eu transfiro os créditos dentro do mesmo CPF para o meu apartamento em Pinheiros. Ou seja, eu produzo numa casa no Campo Belo, em São Paulo, e transfiro os créditos para Pinheiros, o excedente. Então o que a gente percebe é que esse tipo de investimento, primeiro, ele é certeiro, ou seja, você vai ter retorno, não tem mistério. E o retorno ele é muito positivo. Então isso sim é uma coisa extremamente disruptiva, porque você, primeiro, tem uma tecnologia que depende de uma série de participantes na sociedade para que ela aconteça. Pequenas empresas, pessoas que instalam, técnicos. E não só isso, como você está distribuindo também a geração. Você pode se desvencilhar de uma série de origens de energia que são extremamente poluentes e que acabam onerando o meio ambiente, né? Então, acho que todas essas coisas elas são extremamente disruptivas e faz com que hoje eu não tenha, por exemplo, eu instalei mais 2 ar-condicionados em casa, porque eu posso, ou seja, não vai me gerar um consumo excedente, né, de energia elétrica. Então isso é um círculo virtuoso econômico. É interessante observar que assim, praticamente todo esse meu discurso não toca na questão de meio ambiente só, mas principalmente do ponto de vista econômico, que eu acho que seria extremamente benéfico para o país nesse momento e como vem sendo para a China e Europa, né? Agora, Babi, a gente está falando aqui de vários benefícios da solar e o Clemente ressaltou bastante essa questão econômica e também, claro, ambiental. De forma mais imediata para a economia do país, também a gente falou um pouquinho do médio prazo. E isso faz a gente pensar que nesse momento que está todo mundo isolado,
lado, repensando muita coisa da vida, repensando impactos, repensando as consequências das nossas ações e todas as restrições que a gente está sendo imposto, olhar para o mundo que a gente construiu de uma outra forma, pensar em mudanças nas nossas ações a partir de agora, o que a gente quer para um futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, e a energia solar renovável, a energia renovável, tem isso no DNA na hora da escolha. Ela pode, de fato, fazer toda a diferença daqui para frente também, né, Babi? Sem dúvida alguma, Nélia. Acho que um movimento muito interessante que eu tenho visto, né, eu acho que não sou só eu, assim, surgindo dessa pandemia, é uma onda muito grande de solidariedade, de empatia entre as próprias pessoas, né, entre os cidadãos, buscando, de fato, formas de se apoiar, buscando, acho que como o Susteras bem colocou também aí, uma forma de repensar suas relações interpessoais, mas por consequência também as relações com a sociedade, com o mundo em que a gente que a gente vive, né? E acho que a continuidade dessa empatia, né, acho que a expansão que a gente precisa procurar agora dessa empatia é que, de fato, isso, como eu coloquei antes, isso se converta em medidas concretas que podem trazer aí uma reflexão na construção dessa nova sociedade do que as pessoas têm refletido, do que as pessoas, de fato, têm buscado. A gente teve uma situação muito interessante que está linkada também um pouco com essa questão da queda de poluentes que o Clemente colocou, que é de que nesse período de pandemia, né, se é que a gente pode dizer que teve alguma coisa boa disso, foi acho, essa onda de fato aí de solidariedade, de empatia entre as pessoas, mas dois, também o fato de que a níveis globais a gente teve uma queda nas emissões de gases de efeito estufa, que acaba levando, por tabela, a uma melhora de bem-estar das pessoas direta. Então, a estimativa que a gente tem da Agência Internacional de Energia é que essa queda nesse período de pandemia vai somar 8%. A má notícia é que o último período em que a gente teve uma queda semelhante a essa foi na recessão econômica, na Grande Recessão, e o período exatamente posterior ao da Grande Recessão, a gente teve um aumento das emissões, né? Então a gente não só voltou a emitir o que a gente deixou, mas a gente passou a emitir mais, exatamente porque grande parte do pacote de recuperação que a gente teve mundo afora, né, acho que foi também visando aí tecnologias convencionais, que o pessoal às vezes chama de brown measures, né, as medidas marrons aí, dessas, em alusão ao poluente, em alusão aos gases de efeito estufa mesmo. Então acho que pensar numa recuperação econômica a partir de energias renováveis, e não falo só da solar, né, acho que o bom quando a gente fala de renováveis é que a gente tem tantas fontes, ainda mais no Brasil, que a gente consegue, de fato, pensar num mix que vai atender a várias necessidades. A gente consegue pensar num mix de solução que atende a necessidade de vindas de grandes volumes de capital estruturados em contratos de longo prazo, por exemplo, por meio dos leilões das usinas, né, de energia solar, de energia eólica, de biomassa de porte um pouco maior. A gente consegue pensar aí na necessidade de descentralizar a geração de emprego. Vamos lembrar que as renováveis são um dos setores que mais geram emprego e a solar é a fonte que mais gera emprego dentre as renováveis, por meio da geração distribuída, que são os painéis, por exemplo, nos telhados, sejam de casas, de comércios, de prédios públicos. Então, assim, acho que o que a gente tem no país hoje permite que a gente consiga ter um leque de soluções em energia e infraestrutura que atenda às diversas necessidades que o país vai passar nesse período. Mas, sem dúvida alguma, acho que a gente ainda vai precisar, quando a gente discute medidas de recuperação econômica, por exemplo, e para refletir um pouco de todo esse movimento que o Susteras e o Clemente falaram, por exemplo, a gente precisa, de alguma forma, envolver a população na discussão desse pacote de recuperação. Porque acho que existem, em geral, 2 tipos de medida nesse pacote. São as medidas de resgate e as medidas de recuperação em si. Então, as medidas de resgate é o choque imediato, né? O governo liberando aquela bolsa, o salário para o trabalhador que ficou desempregado para conseguir dar um auxílio imediato. A medida de recuperação é uma coisa de médio e longo prazo. Então, nesse momento, se a gente não envolve a população, se a gente não consegue criar uma forma de envolver a população para a tomada de decisão e para efetivamente participar dessa construção desse pacote, o país vai perder muito. E a gente pode, inclusive, perder um pouco de toda essa construção que a gente começa a tecer aí dentro da nossa sociedade, das novas relações se formando. Certamente é um ponto de transformação ali, um turning point, né? Tomara que a gente não retroceda, certamente que a gente consiga avançar. Eu queria complementar esse ponto da Babi, e que eu queria dizer a oportunidade de ouro que a gente tem aqui de repensar a nossa forma de enxergar a infraestrutura como um todo, né?
E aqui acho que a palavra mágica é resiliência, flexibilidade e resiliência. A gente tende a se dar conta da importância de elementos de flexibilidade depois que acontece algum acidente, algum incidente. Por exemplo, você só percebe a importância de ter um extintor de incêndio na porta do seu apartamento depois que você deixa cair água da sua fritura quente, pega fogo na sua casa e você lembra que felizmente alguém lembrou de deixar um extintor de incêndio na porta da sua casa. Você vai lá e apaga aquele incêndio. Resiliência e flexibilidade, preparação para o futuro, significa a gente entender que o mundo nunca mais vai ser aquele que a gente achava que seria. E a gente não sabe o que vai ser. Então a gente tem que ser o mais flexível possível. Nesse aspecto, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos publicou um artigo ano passado falando sobre a vantagem que os recursos energéticos distribuídos têm em trazer essa resiliência. E recursos energéticos distribuídos envolve o painel solar no telhado, mas também envolve o carro elétrico que o Clemente falou. Porque eu posso carregar o meu carro com a rede elétrica ou com o meu painel solar e na noite de verão paulistana que chove e cai a luz no meu bairro, eu posso usar a energia do meu carro para me abastecer de volta à minha casa. Essa resiliência que a gente tem na nossa casa, a gente vai precisar nos hospitais, a gente vai precisar nos escritórios, a gente vai precisar em todos os lugares. Aproveitar essa oportunidade, já que a gente precisa ter mais resiliência e a gente precisa criar um plano de recuperação da economia, por que a gente não aproveita e faz isso de uma vez só, incentivando os recursos energéticos distribuídos, dentre eles a energia solar distribuída? Bom, a gente está aqui falando de uma mudança de pensamento, né, e de um mundo que talvez não seja como aquele que a gente conheceu inicialmente, mas a gente está falando de um momento de recuperação. Eu queria falar um pouquinho mais da parte prática e efetiva, o que a gente vai precisar e que medidas vão ser necessárias para o Brasil voltar a crescer e o que precisa ser feito para que a Solar aí nesse cenário possa realmente fazer girar a roda da economia funcionando como um propulsor. Acho que o Clemente pode começar falando sobre isso porque foi um dos pioneiros aí na energia solar e pode dizer para a gente que lacuna que a gente tem para que mais pessoas possam aderir à solar e depois queria ouvir um pouquinho mais sobre um cenário geral de como a Solar pode contribuir de fato aí no modo prático para essa recuperação. Olha, Nelly, o que eu vejo quando eu fiz meu projeto em 2013 foi basicamente um grande problema de regulação. Entre fazer o projeto e estar com ele operante oficialmente, isso me levou basicamente 1 ano e meio de muita burocracia. A instalação mesmo dos painéis foi apenas 2 dias, até menos, né? A gente levou mais ou menos, sei lá, umas 12 horas de trabalho, tá? Mas para que eu conseguisse documentar isso junto à concessionária, ANEEL, etc., isso me custou quase 1 ano e meio de trabalho. Hoje esse tempo é muito menor, mas ainda assim é muito curioso o fato, por exemplo, eu gero 3.000 watts-hora, ok? Na minha residência. Por outro lado, eu tenho um chuveiro elétrico que consome 7.000 kWh. 7.000 watts-hora, ok? Ou seja, consome o dobro do que meus painéis geram. Ainda assim, eu não tenho nenhum tipo de documentação, porque eu preciso justificar para instalar um chuveiro elétrico. Agora, para produzir uma energia de 3.000 watts, que é menor, é uma coisa insana. Então, a percepção que a gente tem é que, assim, não está se tentando ajudar as pessoas que querem fazer isso. Eu acho que tem que ter um elemento facilitador disso, né? Ou seja, a gente sabe que tem uma série de regulamentações que evitam, por exemplo, que as pessoas tomem choque nas redes elétricas se acabar a luz e o meu sistema continuar produzindo. Mas tudo isso já está embutido em todos os dispositivos que são instalados. Ou seja, se torna quase desnecessário tanta burocracia para que isso seja viável no telhado das pessoas. E por sua vez, como as empresas que instalam sistemas solares acabam sendo responsáveis por colocar toda essa papelada dentro das concessionárias, etc., eles acabam cobrando por esse trabalho que eles têm. Então isso acaba talvez representando quase 50% do custo de instalação de energia solar e a parte regulatória. Então se eu pudesse sonhar no futuro, eu faria um programa, por exemplo, Sol para Todos. Dessa maneira, todo brasileiro poderia ter, então, e compartilhar, então, do seu telhado e gerando, assim, no mínimo uma economia de 10% a 20% para o país como um todo, sem ter que mexer em estrutura elétrica, porque você está distribuindo a carga pelo país inteiro, você não está gerando movimentação de cargas muito grandes entre ramais elétricos, entendeu? Então, de novo, quando a gente fala de protagonismo e as condições para o futuro e êxito econômico, é impossível não pensar nessas coisas. Então, acho que do ponto de vista estratégico e soberano de uma nação,
A gente não pode menosprezar esse tipo de investimento. A energia é o que move o planeta, né? Você mensura a capacidade industrial de um país pela energia que ele consome e produz, né? Então, a energia barata e disponível em qualquer lugar é uma coisa muito importante, né? E consequentemente, para a energia solar. Então, demorou para a gente realmente investir pesado nisso, porque, de novo, tem benefício financeiro, tem payback e garante a gente todo o protagonismo para o futuro, que é muito importante, né? Agora, Susteras, o Clemente falou aí um pouquinho sobre essa parte de regulação. Tem alguns outros pilares que fariam a Solar aí ser um propulsor dessa retomada e ajudar nessa retomada da economia aqui no país? É isso aí, né? Na verdade, e o Clemente, por ter sido um pioneiro, ele sofreu um pouco a dor do pioneirismo, né? Isso me lembra um pouco a história do começo do século passado, não sei se vocês sabiam, se você quisesse ter um carro na Inglaterra, você precisava ter uma bandeira vermelha avisando as pessoas na rua que alguém ia passar um carro andando a 20 km por hora. E é isso, quando uma coisa é nova, a regulação acaba criando essas maluquices e que a gente tem evoluído. Qualquer indústria precisa de 5 coisas, né? Primeiro é o recurso, e a gente tem o sol abundante no Brasil, então esse problema está resolvido. Depois vem a oferta, ou seja, a capacidade da indústria de ter os equipamentos e ter mão de obra para fazer as instalações. A gente já tem isso muito bem desenvolvido, a gente já tem fabricantes nacionais, todo o processo de importação está bem resolvido e a gente tem mais de 12 mil empresas que fazem essas instalações, essas integrações dos sistemas. Depois a gente precisa de demanda, as pessoas precisam querer comprar esse produto e isso não tem dúvida, a gente mostra aqui os números do ano passado, o mercado mais que dobrou de tamanho e não fosse pela pandemia ele continuaria crescendo nessa mesma velocidade. A regulação, que o Clemente comentou e que a gente está melhorando, a primeira regra de 2012, depois em 2015 foi aprimorada e a gente está passando por um debate agora entre 2019 e 2020 e é um debate que está acontecendo em Brasília, esfriou, mas está acontecendo e por fim a gente precisa de dinheiro, precisa de capital e que a gente tem uma série de iniciativas que precisam ser tomadas para facilitar e viabilizar o acesso do capital para os empreendedores que querem investir em energia solar e para os consumidores que querem também ter energia solar na sua casa. Bom, eu quero lembrar que está todo mundo devidamente cumprindo o isolamento social aqui nesse podcast e que a gente está remotos, então por isso que a gente tem aí uma qualidade de áudio que não é excelente, mas que certamente nos ajuda a passar a informação de qualidade, que eu acho que é o mais importante nesse momento e lidar desse assunto que é tão importante também. Para a gente já se encaminhar para o final, eu queria conversar um pouquinho com a Camila, porque a gente está falando de regulação, de demanda, de oferta, de dinheiro, e queria perguntar para a Camila, que é uma especialista em financiamento, se Camila vai ter dinheiro, afinal de contas, para que o mercado, para que a Solar consiga de fato ajudar o Brasil a retomar o crescimento, porque a gente está falando aí também de uma crise financeira, né, Camila? Nelly, vai ter sim, tá? E assim, queria começar dizendo que a boa notícia hoje é que as pessoas elas não precisam fazer mais o que o Clemente teve que fazer como pioneiro, que foi fazer um investimento total na aquisição do sistema fotovoltaico dele, né? Hoje não é mais necessário. Hoje a gente tem muitas opções para uma pessoa, uma empresa poderem ter acesso à energia solar fotovoltaica, através de, por exemplo, serviços de assinatura, né, de energia solar, que é uma opção, se você não quer investir ou não tem o dinheiro para investir, mas também financiar o seu sistema fotovoltaico. O financiamento, ele tem sido um grande viabilizador, um dos maiores viabilizadores do crescimento da energia solar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a disponibilidade de financiamento para a energia solar aqui no Brasil, ele tem crescido junto com a energia solar. Vou te dar um exemplo. Na AB Solar, a gente trabalha muito próximo às instituições financeiras. E a gente sempre faz um levantamento, um mapeamento das linhas de financiamento disponíveis para o setor. Elas estão até disponíveis lá no website da AB Solar. Hoje são mais de 70 linhas de financiamento disponíveis, são para pessoas físicas, são para empresas, são para projetos grandes, são para projetos pequenos. E algumas dessas linhas de financiamento, elas possibilitam até que as pessoas, as empresas, elas possam pagar a parcela do financiamento delas com a economia que é gerada pela energia solar. Então, isso acho que é algo que vai possibilitar e tem possibilitado que a energia solar cresça bastante. Então, não é necessário você realmente fazer esse investimento sozinho. A Cela, a empresa que eu trabalho, a gente estima que por volta de 50% de todo investimento em energia solar no ano passado, né, de 2019, foi financiado. Aí eu estou falando de projetos de geração centralizada
e de geração distribuída junto, então os grandes projetos, as grandes fazendas, mas também os projetos de geração distribuída. E em 2020, pelo que a gente tem observado, a participação do financiamento no investimento total no setor fotovoltaico vai ser maior ainda. Por quê? Porque as instituições financeiras estão cada vez mais confortáveis, né, em financiar projetos solares, os projetos são cada vez mais competitivos. Eu trabalho nesse setor também já desde 2007, né? Eu sempre gostava de dizer que a energia solar ela só não era mais limpa do que a energia não consumida. Hoje a gente já pode dizer que a energia solar e as renováveis, elas também só não são mais baratas do que a energia não consumida, do que a energia economizada. Então a boa notícia é que essa competitividade toda das renováveis tem incentivado com que as instituições financeiras disponibilizem, né, esse acesso aí a financiamento. O que eu acho importante dessa fala da Camila é que, de fato, a gente tem muitas linhas disponíveis e que, de fato, isso tem viabilizado o crescimento da energia solar. O que era importante a gente considerar também é que, para os investimentos médios, vamos dizer assim, empresas que querem criar essas fazendas solares por assinatura, por exemplo, como a Camila mencionou, ou empresas que querem fazer sistemas de médio e grande porte, uma das barreiras não é a inexistência de linhas de financiamento, mas as exigências de garantia associadas, né? Então é muito comum a gente ouvir que o BNDES, que bancos como a Desenvolve São Paulo, aqui no estado de São Paulo, BNB, etc., tem a linha, mas elas exigem uma garantia real. Então a pessoa tem que colocar o seu apartamento como garantia, tem que colocar uma carta-fiança bancária e isso custa dinheiro. Então era importante, nesse momento de recuperação, para a gente viabilizar essas linhas de financiamento, que também houvesse essa flexibilização das exigências de garantia. Tem muita coisa que é normativa, que o Banco Central exige, que o Conselho Monetário Nacional exige dos bancos, então tem um aspecto regulatório importante aí, mas tem um aspecto também das instituições financeiras perceberem que este é um mercado crescente e que você pode usar coisas mais criativas, como recebíveis, como seguro-garantia, como outras iniciativas para viabilizar. Porque, às vezes, a linha de financiamento existe, mas a garantia exigida impede o uso mais ativo dessas linhas de financiamento. Então, é um momento de reflexão geral das instituições financeiras, do governo, dos reguladores, para a gente pensar em formas criativas de viabilizar e acelerar o acesso das pessoas a esse capital que a Camila disse que está disponível e, de fato, está. Eventualmente, a gente vai evoluir para esse tipo de modelo, onde vai ser extremamente simples. E eu acho que esse é o segredo, é uma energia tão disponível e amplamente acessível a todos, né, agora com as linhas de financiamento, justamente para essas modalidades, que realmente tem que ser feito um esforço muito grande para que isso seja possível, né? Eu cito, por exemplo, eu como usuário, né, um grande medo que eu passei ano passado com a eventual taxação da energia solar, né? Ou seja, onde ia se cobrar, ia me dar metade dos créditos para a energia que eu gerasse, levando então o meu retorno de investimento dobrando, talvez até sendo impossível algumas regiões do país. Então isso foi um grande medo que o setor passou, eu acredito, antes mesmo de a gente ter uma fração muito pequena da energia gerada já pelo sol. Então esse tipo de medida que partiu, por exemplo, de uma agência reguladora que deveria fomentar esse tipo de energia, né, e não o contrário, como foi tentado, faz com que muitas pessoas eventualmente avaliem a não aderir a esse tipo de energia e a complexidade dessa instalação em virtude de uma aparente descontrole das agências que deveriam fomentar e regular o setor, né? Então isso, eu acho que é a condição sine qua non que a gente tem em todos os outros países para que as pessoas se sintam seguras em adotar a energia solar. Que exista um discurso que seja único e muito simples, voltado para essa matriz energética, né? Então, eu acho que é por aí, né? Eu queria aproveitar essa fala do Clemente para reforçar uma coisa importante, né? Quando a gente fala em programa de recuperação, as pessoas logo acham que a gente está pedindo dinheiro para o governo. E o que é bacana da energia solar é que a grande parte, ou a maior parte, se não a totalidade do investimento é capital privado. São pessoas e empresas que querem colocar o seu próprio dinheiro. Então, é uma forma de criação de emprego, geração de renda, que não só não precisa que o governo coloque dinheiro próprio, como ao contrário, ele gera imposto, né? Ele traz benefícios para o governo. Então, o objetivo para a gente falando, a gente precisa, um ponto que o Clemente comentou, a gente precisa ter uma regulação segura e saudável para o setor elétrico, uma discussão que foi paralisada e precisa ser resolvida. A promessa é que seja resolvida até o final desse ano, que seja uma regulação justa para o mercado, isso é fundamental. A gente tenha oportunidades de igualdade, então o mercado livre de energia tem acesso às debêntures de infraestrutura e a geração distribuída ainda não tem.
E tudo isso significa abrir mais espaço para que o capital privado, que as pessoas possam investir e ter esse retorno justo nesse investimento, trazendo emprego, trazendo recolhimento de imposto para o governo. Redução de barreiras técnicas. A gente tem aqui um problema seríssimo das distribuidoras criarem confusão na hora de colocar os sistemas em conexão. Então é importante que a agência reguladora fiscalize isso para permitir que a gente tenha acesso. Então o que a gente precisa do governo para esse programa de incentivo não é dinheiro. A gente precisa regra clara que permita que a gente aproveite as oportunidades que estão aí e que consiga de forma justa e sustentável criar esses empregos que o Brasil tanto precisa. Susteras, eu acho que você e o Clemente também tocaram num ponto essencial aí para a gente de fato poder caminhar para o fim aqui do nosso episódio, né? Que quando a gente não pode correr o risco, né, de também olhar para esse plano de recuperação econômica, para essas medidas, ou seja, gastar esses próximos meses para olhar somente para o curto prazo ou para o médio prazo e esquecer de mudanças estruturais que já estão acontecendo no setor. E uma delas, né, como o Clemente bem colocou aí, é a questão da revisão da resolução normativa que permite a todo consumidor gerar energia e receber seus créditos no final do mês na conta de luz. Então, esse processo que foi iniciado pela ANEEL, a Agência Reguladora do Setor, em 2018, ainda não chegou ao fim. Eu diria que ele perdeu um pouco o foco, né, ou o enfoque, por causa desse momento de pandemia que a gente vive, mas ele ainda está em curso, tanto na ANEEL quanto o Congresso, que vai ter um papel essencial para que isso aconteça. A gente espera, né, que a discussão saia das mãos de uma agência reguladora e vá, de fato, para a mão do Congresso para a gente poder ter um marco legal que vai garantir para o crescimento do nosso setor um dos grandes pilares para a atração de investimento privado, como o Susteras bem colocou, que é a estabilidade, que é a segurança jurídica e regulatória. Então, esse processo ainda não terminou, a associação tem acompanhado de perto como isso está se desenrolando, mas é importante também que os nossos ouvintes fiquem atentos a isso, porque sem dúvida alguma, tão logo o contexto da pandemia, né, a gente saia desse ápice, desse momento crítico da pandemia, é um tema que vai voltar para a pauta da agência reguladora, é um tema que vai voltar para a pauta do Congresso e a gente vai precisar de uma atuação muito unida, né, e muito precisa, digamos assim, para evitar retrocessos enormes que a gente pode ter quando a gente fala aí do direito do consumidor gerar a própria energia. Eu acho que a gente está munindo, pelo menos, os nossos ouvintes aqui do podcast de informações claras e transparentes, com essa informação segura que o Clemente falou, né, sobre o que é a solar e que tipo de benefícios ela pode trazer, não só para essa retomada, que vai ser tão urgente, mas também para a nossa vida, para o ambiente, para o nosso bolso, né? É um direito nosso também de gerar a própria energia. E eu quero lembrar aqui uma coisa que vocês todos falaram, que o Brasil está discutindo mudança nas regras para quem quer gerar a própria energia. Isso vai mexer com o futuro de todos e é também por isso que a gente traz todas essas informações aqui. Eu acho que a gente tem e ouviu de vocês nesse episódio de hoje que o Brasil pode seguir exemplos de outros países que, a partir da crise gerada pela Covid-19, repensaram ou reforçaram práticas mais sustentáveis e mais resilientes para alterar o impacto no futuro, começando a fazer isso no presente, e que a gente tem aí uma grande oportunidade de certamente fazer diferente e mudar o curso das coisas e repensar de fato uma prática que já vinha sendo feita e mais no curto, médio e no longo prazo, certamente, até tendo em vista uma coisa que o Clemente falou e que eu acho que fica aí para todos, que é de todas as incertezas desse período que a gente vive, uma coisa é certa: o sol nasce todo dia. Então, é uma certeza que a gente pode ter, uma segurança que a gente pode ter aí também nesse momento. Quero agradecer os nossos convidados de hoje, desse episódio. Super obrigada, Guilherme Susteras, que é coordenador do grupo técnico da AB Solar, pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima, Nelly. Obrigado pelo convite. Bárbara Rubinha Babi, advogada, vice-presidente da AB Solar e especialista em energia elétrica. Obrigada, Babi. Obrigada, Nelly. Obrigada a todos que acompanharam esse podcast e até a próxima. Também a Camila Ramos, que é vice-presidente de financiamento da AB Solar e diretora-geral da CELA, que é a Clean Energy Latin America, assessora financeira e estratégica no setor de energias renováveis. Obrigada, Camila. Obrigada, Nelly. E o Clemente Gauer, formado em comunicação, atua na promoção de soluções disruptivas
disruptivas e sustentáveis, pioneiro aí na energia solar aqui no Brasil. Obrigada, Clemente, pela sua participação. Obrigado, Nelly. Obrigado a todos pelo tempo. Quero lembrar que você pode aprender mais, saber mais e ouvir mais sobre esse tema em absolar.org.br/Deixe a Solar Crescer. Eu sou Nelly Pereira e te espero no próximo episódio. Até lá. Deixe a Solar Crescer, uma série de podcasts apresentada por Absolar.